Mas eu acredito que o mercado tem muito mais chances de corrigir esse mês do que de entregar novas máximas, embora a gente não perdeu os $108 mil como suporte. Sim. Então, $108 mil é um suporte muito importante pra gente. A gente está revisitando ele agora. Ele foi testado como resistência 3 vezes. Então, ele teria que ser um suporte bem consolidado, bem forte. Não sei se setembro vai ser o mês em que pode cair mais forte, mas olhando no semanal assim, pessoal, eu tenho três semanas, né, consecutivas de baixa já, com o bull trap formado. Graficamente falando, para mim isso aqui é características de reversão, só que ao invés de ser entrada de bear market, como muita gente pensa, eu acredito que seja só uma correção de 60, 70 dias, que seria uma entrada de médio prazo. Então, eu acho que ele vai corrigir médio prazo. A última vez em que tivemos um gráfico exatamente igual a esse aqui, a gente iniciou o bear market. Porque a gente perdeu a estrutura semanal. Na verdade, o frame dessa semana ele é exatamente o mesmo frame que isso aqui. Se tu tirasse uma foto, é exatamente esse frame aqui, ó. Tu perde o topo anterior, né? Aqui é como se a gente tivesse aqui fosse 108 mil daquela época, só que naquela época era 52 mil. Uhum. Então, o 108 mil de hoje era os 52 mil daquela época. A gente teve um rompimento do topo anterior, falso, né? Depois a gente teve uma perda bem considerável. E geralmente quando a gente perde essa média 20 semanas, de 20 semanas, as pedradas são fortes. Então, por exemplo, esta próxima semana agora para mim é a semana mais arriscada de estar dentro do mercado, porque eu acho que é a semana que pode vir uma pedrada. E geralmente esse tipo de pedrada só acontece uma vez ou 2 vezes por ano. Ela dificilmente acontece assim de novo. Porque depois, mesmo se ele vir a corrigir um pouco mais, ele vai andar bem mais lateral, ele vai perder volume, no caso, e daí ele vai testar novamente, não com uma queda tão considerável, geralmente depois ele volta a subir. Então, assim, pelo risco da semana ser bem caótica, eu tô 80% fora. Por quê? Porque se ele vir dar uma pedrada, eu posso comprar tranquilo. Só que eu posso comprar fracionado tranquilo, sabe? Daí eu entro numa dinâmica que eu fico 50% dentro e 50% fora. Porque uma queda semanal de uma média 20 assim pode levar o preço do Bitcoin a cair até os $92 mil, por aí, 92.800, ou até $78 mil. Cara, eu queria pegar uma coisa assim e olhar em retrospecto que eu achei muito interessante. Teve 2 coisas, na verdade, essa semana que eu vi que eu achei muito legal e que queria perguntar pra você até pra ter uma visão mais ampla, sabe? Até pro pessoal que tá pegando a gente aqui e ganhando mais experiência com a gente. Eu acho que o pessoal, eles pegaram, quando a gente começou o Domingão aqui, fazendo esse formato, né? A gente pegou um mercado muito mais eufórico. Tava todo mundo hiper mega empolgado, assim, loucura. Eu lembro que você tava tipo, até 100% exposto do mercado. E a gente discutiu e falou, pô, realmente, puxa agora pra 60%. Eu tava 80% exposto. 80% exposto no mercado. E aí a gente foi, enfim, ao longo das últimas semanas reduzindo exposição. E era um momento que, cara, todo mundo tava extremamente racional, extremamente otimista. Que, cara, todas as coisas vão dar certo, tudo vai dar muito dinheiro. E o que eu senti, especialmente nessa última semana, eu vi muita gente mandando mensagem perguntando isso, cara, por que a galera mudou esse sentimento, assim? Eu escutei muita gente falando, tanto tecnicamente, agora você explicou um pouco, né, porque tem esse padrão ali que poderia ser o início de um bear market, que, tipo, do nada, 2, 3 semanas, a narrativa do mercado inteiro muda, mas eu também falo um pouco de sentimento, assim, cara... Como lidar com essa dinâmica, sabe? Como trabalhar essa dinâmica. Porque isso talvez seja pra mim o grande desafio do mercado cripto, essa grande montanha-russa, que há 3 semanas atrás todo mundo era hiper bullish. Talvez a gente era uma das poucas pessoas que estavam falando, galera, faz caixa, calma, não é bem assim, talvez a gente não vá tão fácil. Ali, particularmente, quando eu bati em julho, falava que eu acreditava que o mercado poderia vir a corrigir durante agosto, cara, os caras queriam quase me apedrejar. E agora o discurso tá mudando. E eu queria entender um pouco da sua percepção, assim. Porque, por causa da perda da estrutura da tendência semanal. A perda da tendência semanal, ela nunca aconteceu nesse ciclo. A gente já está 3 anos em tendência de alta no semanal, sem perda estrutural semanal. E uma das coisas muito básicas que todo mundo que complica o mercado demais não consegue compreender é o seguinte... Quando você tem uma tendência semanal de topos e fundos ascendentes, ele sempre volta para o topo semanal anterior para testar como suporte, como ele está acontecendo exatamente agora, para continuar subindo. Enquanto o Bitcoin não perdia o topo anterior, ele mantinha a tendência de alta. Então, por exemplo, se você vai marcando aqui, ó, topo, fundo, tá vendo? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ele nunca perdeu a estrutura semanal de alta. Então, por exemplo, ele nunca perdeu o topo anterior. E esse é o grande perigo agora.
Por quê? Porque é a primeira vez em 3 anos que a gente tá arriscando a perder topo anterior. Se fechar agora, no ciclo passado, que pode acontecer essa semana, inclusive. Então, no ciclo passado, ele também não perdia a estrutura do topo anterior, enquanto ele estava em tendência de alta. Ele fez isso, ele fez a perda do topo anterior aqui, só que ele defendeu o fundo anterior, porque a reversão ela só acontece quando você perde o último topo e o último fundo. Então, ela testou o último fundo, ela perdeu o último topo, ameaçou entrar em bear market, só que ela segurou o último fundo, fez um novo topo, e aí quando ele perdeu esse topo aqui anterior, como a gente está na mesma situação exatamente agora, entrou em bear market. Então, por exemplo... A gente poderia ter o desenho parecido com o que aconteceu então no passado. Exatamente igual. Porque se tu pega essa parte aqui, primeiro que nós estamos exatamente 32 meses de alta. Então, setembro agora vai ser o 32º mês de alta. Que coincidiria com abril de Que coincide com aquele período de dezembro de 2021. Dezembro de 2021. E 3 de dezembro de 2021 foi o dia que deu essa queda aqui, que ele saiu de 52 para 42, e é ali que eu vendi todas as altcoins e falei que ia sair do mercado por causa da perda estrutural semanal. Como nós temos esse mesmo risco de acontecer... Só que, o que acontece? Muita gente aqui vai ficar assim, agora vai entrar em bear market, tá? Se caísse, vamos dizer que ele caísse agora de 108 para 78. Todo mundo ia falar em bear market. Todo mundo entra em pânico. Todo mundo entra em pânico e ia falar em bear market. Ninguém tá pronto, Só que, diferentemente disso acontecer, eu acredito que ele iria entregar ainda a alta fim do ano. Que seria o movimento que ele fez no passado, né? Ele perdeu... Que seria esse movimento anterior aqui, que seria perder o último topo, mas não perder o último fundo. Defender o último fundo. E o último fundo é 78. Porque pode ser 98 mil, o último fundo é 98 mil. O fundo do topo anterior é 98 mil. O último topo anterior é 108 a 112, que a gente já testou. Que está testando agora como suporte para tentar continuar subindo. Então, o que acontece? Eu acredito que ele não vai entrar em bear market, sim que ele vai ter uma porrada de enfraquecimento mais forte para entregar mais alta. Chegou a alta final, aí sim eu procuro reversão majoritária de tendência. A minha tese é que o mercado agora ele vai cair com lateralidade, corrigir. Provavelmente esse mês de setembro, outubro, a gente tem grandes chances de acontecer uma queda muito forte, que só aconteceu uma vez nesse ano, que foi naquela semana do início de março, de final de fevereiro e início de março, que foi uma semana que o Bitcoin corrigiu 20%, ele caiu 20% em uma semana. Então eu acho que a gente tem grande chance dessa semana ser essa próxima semana, ou dentro de um período entre setembro e outubro. Então eu estou muito de olho nisso, e por isso que eu estou na defensiva. E por que eu tô 20%? Eu tô, na verdade, 25% dentro do mercado, 75% fora. Por que eu estou dentro ainda? Porque eu estou em Ethereum, eu tenho só 10% do que eu já tive de Bitcoin. Então, eu vendi Bitcoin em 108, 114, 123 e 200. Na verdade, eu vendi em 124 e 200, porque eu vendi exatamente naquela quinta-feira às 9 horas da noite. Então, eu vendi a 124 e 200, a minha última quantidade de 30%, de 20% de Bitcoin que eu ainda estava segurando. E eu fiquei só com 10% de Bitcoin. Então, a gente tem a possibilidade muito grande de que, se perder, eu vou ter uma oportunidade de comprar o susto da galera. E hoje tu pergunta pra alguém, ninguém acredita na fractal vermelha, que é 78 mil, né? Nem eu acredito. Se tu me perguntar assim, o Bitcoin vai cair de 108 para 78 em apenas uma semana, eu também não acredito muito nisso. Só que eu não posso desconsiderar. Por quê? Porque nós já tivemos 2 toques em média amarela. Tá, a próxima que ele poderia vir é a média de 100, que é a média intermediária aqui de 100 períodos, e essa média é 78. E essa média seria o fundo anterior, então daria um choque. E conforme eu já expliquei várias vezes, o Smart Money ele sempre faz algo inesperado em um período de tempo para quebrar a dinâmica do que as pessoas, no modo geral, estão pensando. Então eu não duvidaria, eu não acredito que vai cair até 78, tá? Mas eu não duvido que ele caia. Eu acho que 92 mil é bem mais plausível, 92, 95, 98 mil é bem mais plausível de acontecer uma correção, uma queda, né? Só que eu acho que o mercado vai cair com lateralidade durante esses 60 dias. Eu não vejo o mercado entregar grandes altas agora para setembro, outubro. Porque, cara, pega o CryptoControl, a tendência já tá de baixa forte no BTC. Semana passada tava neutro. Tu lembra que ele tava em super alta bem forte. Nos nossos primeiros episódios ele tava em alta forte. Depois ele ficou em alta, depois neutro. E agora ele entrou em baixa forte. E a baixa forte dele acontece porque o gráfico de 4 horas é o gráfico que tá mostrando a tendência de curto prazo. E o preço do Bitcoin está abaixo de todas as fractais no curto prazo.
Então ele tá querendo inverter a tendência. Só que assim, ele ainda não inverteu. Então, por exemplo, se ele segurar aqui, ó, segurar suporte aqui de 108 e voltar a subir ao longo dessa semana, a gente já pode ficar bullish. Só que onde é que eu ficaria bullish de fato? Apenas após o rompimento dos 117 mil dólares, tá? Então ele teria que romper acima dessa região para eu voltar a ficar 80% no mercado.